está aprisionado. Segundo a palavra de Deus, todos nós pecamos. Na palavra de Deus que diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não teve exceção, não teve ninguém com exceção, a não ser o próprio Jesus Cristo. Mas todos que nasceram de homem e mulher, todos pecaram e estiveram nessas condições. Vem a mim e beba. Só simplesmente essa palavra foi o suficiente para que o povo ali presente disse: esse homem é um profeta, esse homem é o Cristo. Por que falaram isso? Devido à autoridade que Jesus falou. Quando Jesus falava, era diferente dos outros homens. Porque diziam eles: este homem é diferente, ele fala com quem não tem autoridade. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Poderoso
Eu sou da Igreja do Pai do Senhor. Convido a mesa para ficar de pé, para fazermos a leitura da palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 34. Uma leitura bastante conhecida, passaremos a ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai que está no céu, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós damos graça por mais esta oportunidade que nós estamos aqui reunidos na Tua casa para Te adorar, para celebrar a Tua Santa Ceia. Tu sabes que muitos gostariam de estar aqui, mas devido ao pecado está impossibilitado de fazer isso. E nós estamos aqui na Tua mesa, ou reunidos juntamente para celebrarmos o sacrifício que Tu fizeste da cruz do Calvário. Oh Deus bendito, tudo eu te peço e te agradeço. Amém. Amados, mais uma vez reunimos-nos no primeiro domingo do mês, que é uma das datas que nós temos celebrado habitualmente a ceia do Senhor. E é com alegria que fazemos isto nesta noite, para juntos nos apropriarmos dos elementos que fazem a rica mesa do Senhor, farta, apesar de só ter 2 elementos na celebração, mas que são suficientes para que nós cumpramos aquilo que está determinado na palavra para ser cumprido. Tão importante para nós que é a celebração do pão e do cálice, que às vezes até pensamos ser dispensável se fazer qualquer tipo de reflexão a respeito desse tema, depois que tantas vezes o repetimos em ocasiões semelhantes a esta. Mas a palavra de Deus, ela tem uma característica diferente de toda outra palavra registrada e escrita por homens ao longo da história da humanidade. Porque a Bíblia sim foi escrita por homens, mas homens de Deus, sob orientação do Espírito Santo. Algumas vezes até sem termos assim condição de precisar exatamente qual foi este ou aquele que, inspirado pelo Espírito, registrou a Sagrada Letra, mas foram homens de Deus. E a palavra, ela
se reveste de uma característica muito especial de renovação, porque a Bíblia Sagrada, ela por si só é um livro de revelações. Ah, pastor, revelação é só Apocalipse, pelo próprio título do livro. Revelação são apenas os profetas do Antigo Testamento, a exemplo de Daniel e outros, que trouxeram a palavra pré-anunciada de fatos futuros ou de sentimentos do coração de Deus que foram transmitidos ao seu povo. Lê do engano. A Bíblia como um todo, ela é uma revelação. A cada momento em que nós abrimos o texto santo, nós nos deparamos com a expressão reveladora do pensamento de Deus, dizendo para nós coisas novas a partir da letra antiga. E mais uma vez nós lemos um texto extremamente conhecido e tradicional, que é especialmente nas Assembleias de Deus lido como um elemento introdutório à celebração da ceia, apesar do Santo Ministério e toda a igreja saber que não é apenas esse texto que tem elementos de fundamentação da celebração da ceia, mas nós podemos encontrar em quaisquer dos evangelhos ou em outros livros da Escritura, mesmo aqueles mais antigos, desde Levíticos, que tem uma fundamentação da celebração da Páscoa judaica, que apontam para esse momento singular em que nós compartilhamos o pão e o cálice. Estava ali como sombra, oculta em um véu, mas retirando-se o véu, está caracterizada a revelação, e essa inclusive é a essência do termo Apocalipse. E hoje, quando eu li essa palavra no primeiro versículo, que costumeiramente é lido, 23 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, nos deparamos com a expressão coloquial de Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Lemos e relemos essa palavra e muitas vezes, en passant, cobrimos a essência daquilo que o apóstolo transmitiu primariamente através destas palavras tão simples e de tanta profundidade para nós. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Invertendo aí a ordem, ensinei para vocês aquilo que recebi do Senhor. Coisa que nem sempre está a se praticar nas igrejas deste início de segundo milênio, como nem sempre foi praticado nas igrejas nos séculos derradeiros do milênio passado, ou mesmo em séculos que antecederam a história desta instituição divina, fechada, enclausurada muitas vezes dentro da organização humana, ao ponto de fazer com que os ritos, os dogmas que estão presentes em todas as religiões e também na igreja cristã, e também nas Assembleias de Deus, e também na Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, temos também a presença da tradição, apesar de noviços enquanto organização, mas mantemos a essência da igreja verdadeira, especialmente nessa palavra. Procuramos ensinar nesta igreja só e tão somente só aquilo que nós recebemos do Senhor através da palavra, porque o que disto passa é construção humana ou é de procedência maligna, mas a palavra mantida na sua pureza, na sua essência, mesmo que na sua singeleza em alguns momentos, porque há momentos em que a palavra de Deus ela é tão simples que parece até incompreensível para mentes assim mais eruditas, que constroem
com mais riqueza cultural alguns instantes na igreja, aceitar a limitação da simplicidade da palavra de Deus. Mas a celebração da ceia, ela foi primariamente no instante inicial em que Jesus inaugurou este ato junto com os seus discípulos, construída de forma divina, simples e espontânea. Os que já foram, os que já viram através de produções as mais diversas, fotografia, filmes, etc., ou que ouviram falar a respeito do santuário onde foi celebrada a ceia do Senhor, sabem muito bem que houve sim uma preparação para aquele momento, mas a simplicidade era uma marca daquele instante. O próprio Jesus quis que assim fosse. Ei, vocês dois venham cá, fiquem ali na porta da cidade. Vai entrar um homem trazendo um cântaro consigo. Sigam esse homem. Quando ele chegar na casa, abordem este homem, conversem com ele e perguntem para ele onde está o ambiente, o local que vocês vão preparar para que nós possamos celebrar a Páscoa. Até aí, tudo na conformidade do rito tradicional. Os discípulos foram com muita tranquilidade, estavam habituados a que o mestre antevisse fatos. Ou porventura, não foi ele que viu com antecedência alguns dos seus mais íntimos colaboradores, quando eles sequer haviam se aproximado dele uma vez? Não foi ele que viu homens sobre árvores, assentado para vê-lo passar? Não foi ele que interpretou o sentimento de pessoas sem que uma só palavra lhe fosse dita? Estavam habituados a ver o divino na pessoa daquele homem que, em uma visão primeira, era semelhante a eles. Nada de estranho. Fique na porta ou no portão. O homem vai chegar carregando água nas costas, que já era algo inusitado para os judeus. Acompanhe esse homem. E eles foram para um recinto não maior do que este, com a conformação geométrica parecida com esta. Apenas não temos colunas aqui no meio, eles tinham ali ou pilares, né, doutor Tarcísio, que é a expressão técnica mais adequada, mas ali eram efetivamente obras rústicas, um ambiente rústico. Preparar o ambiente, preparar o salão, preparar os elementos. E ele veio e celebrou a Páscoa tradicional. Mas havia algo de novo ali, como algo de novo aqui esta noite, nesta celebração, que parece ser repetitiva. Mas ela pode ser repetitiva para alguns, para outros pode ser um momento de renovação. Porque, amados, a renovação do Espírito de Deus, ela ocorre de forma espontânea. Domingo o Senhor renovou pessoas aqui ao final do culto, após a ministração da palavra profética. E olhe que eu nem sempre trato a pregação dessa forma. Muitas vezes a pregação é um discurso, às vezes até pré-elaborado. Às vezes a pregação é apenas manifestação de emoção de pessoas. Às vezes a pregação é apenas a interpretação teológica de um texto. Mas há um momento em que Deus age através dos seus instrumentos, e nós temos na realidade a entrega de uma palavra profética. E Deus promoveu renovação na vida de pessoas. Aleluias. Porque Deus é ainda e continuará sendo sempre o Deus do inusitado. Quando menos se espera, Ele faz. Aleluias. Glórias a Deus. Eu via de um amado irmão hoje, ao finalzinho da escola dominical, um depoimento que depois ele estará compartilhando com a igreja, de que há um tempo atrás, preocupado com um caroço, vou usar exatamente a expressão que ele usou para me dizer, para que todos possam entender, um caroço
no seu abdômen. E no final daquele culto, o pastor chamou para uma oração pelos enfermos e ele veio com fé e recebeu a oração da fé. E a palavra diz que a oração da fé salvará o doente. Aleluia. É o inusitado de Deus. E passou um pouco de tempo e ele depois procurou esse bendito desse caroço e ele não existe mais, e era grande, incomodava. Aleluia. É assim que Deus faz. É o Deus do inusitado, do inesperado. Quando você pensa que as coisas estão simplesmente no plano humano, manifesta-se o divino. E eles estavam ali para celebrar a Páscoa. E celebraram a Páscoa assim, porque Jesus veio e cumpriu a lei até o último momento, a cruz. Aleluia. E depois da cruz, não houve mais necessidade de cumprimento da lei, mas houve o cumprimento da profecia, porque ele ressuscitou, conforme havia dito ele próprio. O túmulo não teve autoridade para retê-lo. Essa é a essência do evangelho, que algumas vezes tem se perdido, porque muitos estão se afastando da simplicidade da palavra, esquecendo de ensinar, de pregar, de comunicar aquilo que o Senhor passou, aquilo que Ele transmitiu através dos seus santos, e especial e primordialmente através da Escritura, porque não há profecia maior do que a Escritura. Ela é a verdadeira profecia. As outras são como leis complementares, até porque a profecia tem um cânon, tem um ciclo em que ela foi encerrada, fechada, mas na sua essência de palavra novidadeira. Essa novidade eu gosto. A novidade de Deus que se manifesta a cada momento que nós lemos a sua palavra. A novidade da revelação. E não a novidade que tanta gente por aí está procurando, ansioso por preencher o vazio da sua alma com novidades. Só que a novidade do mundo passa. A de amanhã não serve para depois de amanhã, como a de hoje não serve para amanhã. A insatisfação do homem consigo próprio, ela promove isto, um esvaziamento da satisfação que é conquistada com as coisas terrenas, passageiras, temporárias. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós o espírito da renovação, novidade de vida a cada instante, sem precisarmos alterar a essência. E Paulo diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Também porque outros haviam ensinado, e também porque ele havia ensinado a muitos outros. E nós estamos aqui para participar do pão e do cálice do Senhor, como temos participado em várias outras ocasiões. Mas uma coisa, saiba você, que se o ato se reveste das mesmas características, mas o Espírito de Deus que preside em nós, que nos dirige, o Espírito de Deus que nos atrai para esta palavra, ele é espírito de renovação e espírito de vida. Aleluia. E pode acontecer algo inusitado na sua vida hoje, durante a celebração da ceia do Senhor, porque nós não estamos ensinando doutrina de homens e nem prática de homens. Nós estamos fazendo aquilo que Paulo transmitiu para nós, dizendo que recebeu do Senhor, e que nós estamos continuando a fazer como ele fez. Ele alerta para nós: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E essa é a nossa missão. Estaremos fazendo isto sempre até que venha o Senhor. Glórias a Deus. Hoje na escola bíblica dominical retomamos
o estudo de uma temática que diz respeito a essa expressão do pensamento paulino. O texto que foi lido na escola hoje foi o texto de Apocalipse, no primeiro capítulo, e esse texto ele tem uma singularidade, porque começa exatamente com a expressão daquilo que nós estamos compartilhando em forma de sentimento, espontaneamente, nenhuma palavra pré-elaborada. Ela começa com a expressão revelação. Aliás, é daí que vem o nome do livro, até porque esse era um costume, dar-se o nome do livro a primeira expressão que se encontrava no texto mesmo. E na realidade nós brasileiros chamamos Apocalipse, mas a maior parte do mundo cristão chama efetivamente de o livro da revelação. E o livro diz revelação de Jesus Cristo. Revelação, irmão, não pode ser de ninguém. Se vem de Deus, tem que vir através dos canais autorizados, credenciados, santificados por Deus e não por qualquer pessoa. Aí nós temos um canal de revelação, Jesus Cristo, que recebeu de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus Cristo recebeu de Deus, usando como canal João, conforme a tradição aceita pela igreja, o mesmo João evangelista. Mas se porventura não tivesse sido esse João evangelista, também não faz diferença para nós. Era um João de Deus, porque existe João que são de Deus e existe João que não são de Deus. Revelação de Deus através de Jesus Cristo para João, que transmitiu para os seus servos coisas que, diz o texto, brevemente devem acontecer. Lá no verso de número 3 tem uma expressão interessante assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante é que só o verbo ler está no singular, os outros todos estão no plural. Por que que só o ler está no singular, mas o ouvir está no plural e o guardar está no plural? A Bíblia tem peculiaridades que a gente precisa compreender e que espontaneamente o Espírito de Deus compartilha conosco em alguns instantes, e que nós nos dedicamos a estudar a palavra, como o fazemos na escola dominical. E a minha intenção agora é efetivamente provocativa, porque para termos uma igreja sadia, sadia significa que tem saúde, que não tem doenças. E a igreja dos dias presentes, in totum, é uma igreja doente, porque ela está cheia de mazelas que foram adquiridas, contraídas. É um contágio tremendo de todo tipo de agentes infecciosos que tem se infiltrado na igreja. A igreja está doente. Para termos uma igreja sadia, precisamos de alguns mecanismos, e o principal deles é o amor à palavra de Deus. E não é só dizer assim: eu amo minha Bíblia, e bota a Bíblia debaixo do braço, e para onde vai está ali com a Bíblia. Eu amo minha Bíblia, eu não largo a minha Bíblia, ela está comigo. Quando não está debaixo do meu braço, está dentro da minha bolsa. Quando está na minha bolsa, está na cabeceira da minha cama. Muitas vezes eu abro a minha Bíblia e deixo lá em cima do móvel da sala da minha casa para ficar aberta ali.
só serve para a mosca pousar e deixar as suas lembranças. E para edificar a tua vida não serve. Amor à Bíblia, amor à palavra de Deus é primordialmente ler a palavra, estudar a palavra. E o espaço mais adequado para nós fazermos isso é a escola bíblica dominical. E iniciamos mais um ciclo de estudo, e agora aí com fundamento neste texto tão rico que é o texto de Apocalipse. Vamos ler o versículo de número 3. Bem-aventurado Mas pastor, mas o senhor falou, mas não disse. Porque o ler está no singular. É porque naquela época, amados, eles não tinham a riqueza que nós temos hoje, que é cada um ter a sua Bíblia. Há pessoas aqui que têm 5, 10, 15, 20, 30 exemplares da Bíblia Sagrada em sua casa, em várias línguas, em várias versões. Naquela época, só quem tinha um livro eram os ricos. E lá nos locais em que a Bíblia era estudada e era tratada, e permitam-me aqui generalizar o termo Bíblia, os livros, né? Estou dizendo a mesma coisa, mas vou mudar um pouquinho o contexto. Para serem lidos livros, era necessário que um lesse, porque só havia um exemplar, e um lia, e os outros ouviam. Por isso que está no singular. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados que guardam. Bem-aventurado é feliz. Você tem a liberdade hoje de ter Bíblias na sua casa, mas permita-me dizer, não faz muita diferença dos dias de hoje para os dias de antigamente, porque você tem, mas não lê. Era melhor até não ter. Bem-aventurado aquele que lê, um lia, e os que ouvem, vários ouviam, e guardam. Nem todos guardavam o que estava escrito nos textos que eram lidos, e aí particularmente o texto da revelação. Por quê? Porque o tempo está próximo. Lá no versículo, dá uma subidinha por favor, no versículo de número 7, tem uma expressão muito interessante: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E até aí nós vamos continuar celebrando a ceia. Qualquer que comer este pão, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Quando ele vier, dentro da nossa linha teológica de compreensão, e levar a igreja, não precisaremos mais celebrar a ceia aqui na terra, mas estaremos celebrando com ele lá. Aleluia. E depois ele virá, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aí haverá um outro tipo de banquete, que eu não quero participar dele não. Irmãos, essa palavra, ela é a palavra verdadeira, da essência, não pode ser mudada. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, o que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. E essa mesma linguagem que está aí no versículo 7 permeia todo o livro da Revelação. E no penúltimo versículo da Bíblia, antes do último de fechamento, está escrito esse aqui, 22:20, na Almeida Revista e Atualizada: certamente venho sem demora. Pastor, até hoje eu não entendi porque é que a gente sempre lê aqui na Revista e Corrigida
E quando o senhor colocou no quadro aí, colocou na revista e atualizada. Tem uma pequena diferença no texto de um para o outro. Porque quando nós vamos buscar a essência desse breve ou desse sem demora, na realidade o texto original fala de uma vinda rápida, porque ele virá para assaltar. E quem assalta, quem sequestra, faz com rapidez, com brevidade, sem demora. Eis que vem o sem demora, ele vem rápido. E aí é a exegese do texto, não é nem hermenêutica. Estamos aí efetivamente no texto puro. Vai ser breve, rápido, assalto, sequestro, e a igreja irá. E não ficará aqui pé de crente, ficará outro tipo de pé, de desviado, de incrédulo. E a Apocalipse cita todo tipo de pessoas que não ficarão aqui, mas a igreja não ficará. E por isso é que Paulo ensina, com a simplicidade daquele que aprendeu: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Depois que ele vier, não vai precisar mais. Até lá nós vamos fazer a celebração conforme Paulo ensinou, na essência e na pureza da verdade e da revelação de Deus. Amém? Falando aí a respeito da pessoa de Jesus Cristo, em um estado muito especial, o Jesus glorificado. Oh, irmãos, essa visão só em sonho, mas João viu, e ao ver, ele transmite para nós essa visão extraordinária, que a minha alma deseja que cada um de nós que estamos aqui reunidos nesta noite venha contemplar este quadro maravilhoso do Jesus glorificado. Mas para isso vamos ter que conquistar dia após dia esse direito que nos foi dado de chegarmos até a sua presença. Conquistar como, pastor? Foi Jesus que conquistou para nós lá no patíbulo da cruz, lá no Monte da Caveira. Ele conquistou para nós o direito, mas nós temos que tomá-lo pela força. Força de quê? Força do braço? Não, na força do Espírito do Senhor, a cada dia, mantendo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor glorificado. Essa é a esperança. E é por isso que nós estamos aqui, falando a palavra de Deus, tal como ela é, com o mínimo possível de mistura. Não vou dizer sem mistura alguma, porque nós somos humanos e muitas vezes deslizamos na maionese da humanidade. Aleluia. Vamos celebrar a mesa do Senhor? Glórias a Deus. Na conformidade desta palavra, se alguém por qualquer razão não estiver nesta noite se sentindo perfeitamente apto para participar do pão e do cálice, não se preocupe. Abra o seu coração, permita que o Espírito de Deus chegue na sua mente e comunique a você aquilo que precisa ser comunicado, ou reafirme aquilo que já foi revelado. Que você tem um canal de comunicação com Deus. Aleluia. Esta semana eu vi veiculado aí na mídia os faniquitos de um padre extremamente irônico, agredindo os cristãos evangélicos, porque dizem que se comunica direto com Deus. E ele dizia que isso não é possível, tem que passar por Maria, tem que passar pelos santos, que esses crentes são os pretensiosos, e usou outras palavras que eu não posso nem dizer aqui. Faniquito de padre que nunca teve a revelação verdadeira do Espírito Santo de Deus. Mas eu estou aqui para lhe dizer, na autoridade da palavra, que você pode sim se comunicar com Deus diretamente, porque está escrito para nós, da mesma forma que está dito assim: filhinhos, não pequeis, está dito, mas se pecardes, tendes um advogado junto a Deus, esse advogado é Jesus Cristo. Aleluias.
E é Ele o único canal que nós temos para chegar a Deus, porque Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu dou graças a Deus porque aqui na Plenitude não se prega ninguém vai ao Pai, porque o que está escrito é ninguém vem ao Pai, porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Então você tem liberdade de chegar diante da presença de Deus pela ação reveladora do Espírito Santo e na confiança daquele que é o nosso advogado, e dizer: Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, me torna digno de participar do pão e do cálice, na comunhão dos santos, na unidade da fé e no espírito da palavra. Aleluias. Faça isso agora, coloquemo-nos de pé. Cantarei a meu Jesus por seu amor, como veio para ser meu Salvador, sua glória quis deixar, entre nós veio habitar, para dispensar-nos seu amor sem par. É singular o seu imenso amor, pois no Calvário veio, sofreu tão grande dor, e foi por mim que Cristo ali morreu, tirando meu pecado com seu sangue que verteu. Cantarei a meu Jesus com devoção, proclamando sempre a sua mansidão. Meu perdão e paz comprou, o meu fardo carregou, e sofrendo assim foi que Ele me salvou. É singular o seu imenso amor, pois no Calvário veio, sofreu tão grande dor, e foi por mim que Cristo ali morreu, tirando meu pecado com seu sangue que verteu. Cantarei ao meu Jesus por me salvar, cantarei por seu perdão que quis me dar. Muito feliz agora sou, pois Jesus me transformou, e com Ele ao lado sempre andando vou. É singular o seu imenso amor, pois no Calvário veio, sofreu tão grande dor, e foi por mim que Cristo ali morreu, tirando meu pecado com seu sangue que unidos avante lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante lutar.